Olá, seja bem-vindo ao Cultura em Pauta e no programa de hoje, a força da música lutando por liberdade para celebrar os 40 anos de redemocratização no país. Também tem as dicas para o fim de semana no Vitrine Cultural. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Então, venha com a gente porque a nave do Cultura em Pauta já está no ar. A gente começa o programa falando com uma das grandes figuras da cena musical aqui do Maranhão, que preparou uma playlist, para a gente lembrar os 40 anos de redemocratização do país. Eu falo de Josias Sobrinho, desse grande compositor e cantor. Josias, eu queria que primeiro a gente pensasse como é que surgiu essa ideia para se pensar, celebrar essa redemocratização brasileira através da música. A gente sabe que a música teve essa grande importância, mas como é que surgiu a ideia aqui de fazer isso? Pois é, eu sou servidor do Estado, com muito orgulho, prestar serviço público é uma coisa importante para mim, considero isso de extrema importância. E como servidor público eu trabalho atualmente na Fundação da Memória Republicana Brasileira, eu sou diretor cultural da Fundação, desde 2015 que eu estou lá. E esse ano a Fundação tem como tema principal os 40 anos da redemocratização. Então todos os projetos, todas as ações que a Fundação já desenvolveu esse ano e vai desenvolver até o final do ano, passam por esse tema, abordam esse tema também. No caso da minha diretoria, o projeto Choro, Samba e Outras Bossas vai ter um quadro que vai ser dedicado a esse período, onde a gente vai trabalhar com músicas que são desse momento, que fazem referência a esse momento da história brasileira. E outra coisa que a gente pensou foi uma playlist nas plataformas, principalmente no Spotify, que pudesse abordar esse tema também, onde a gente pudesse tocar nesse assunto, relembrar essas canções, que são canções muito importantes para a música brasileira, esse momento é um marco para a música brasileira, porque a música popular brasileira, de muito apelo popular, sem dúvida nenhuma, mas a partir desse período ela passa a ter também um aspecto social muito mais forte, muito mais evidente, porque toda uma juventude, toda uma geração de compositores que iniciam naquele período passam a ter isso como tema também. Então, que é um tema muito relacionado com a transformação social, com as condições de vida do povo brasileiro, com a questão da liberdade de expressão. Então são canções que foram censuradas, em todo esse material que existe, que está disponível nas plataformas, que a gente resolveu juntar botar num cantinho só, e para que as pessoas tivessem acesso e pudessem relembrar desse período. E quem que a gente vai encontrar nessa playlist? Quais músicas e que artistas a gente vai encontrar lá? Ela é uma playlist que tem música brasileira por excelência, certo? Mas tem também música maranhense, porque é uma playlist que saiu do Maranhão, gestada no Maranhão. E porque também nossa música popular, ela também participou desse momento. A nossa geração que eu me incluo, que é a geração que começa a produzir música nos anos 70, ela também se envolveu com essa temática. O Brasil inteiro foi chamado para se posicionar a respeito da situação da ditadura, a situação da pouca liberdade de expressão, da vigilância permanente sobre as pessoas, sobre as ideias. Então, quem estava na universidade, quem estava nas ruas, quem estava no trabalho, sempre estava envolvido com essa temática. Então, nós tivemos uma participação também, porque a gente começou a frequentar os movimentos populares, movimento estudantil. Então, nessa lista tem também maranhenses, como João do Vale, por exemplo, que não podia faltar, é claro. E como é que estava a cena naquele momento ali, quando é decretado os vários atos, quando a ditadura se instalou? Como é que ficou a cena, principalmente já na década de 70, que tu viveu essa efervescência? Como é que estava a cena musical, cultural aqui, principalmente da ilha? São Luís é uma cidade de uma tradição cultural muito forte, A gente tem grandes nomes da literatura, principalmente, mas temos também compositores, a exemplo de João do Vale, que é o gênio da música popular, que tem pouca gente com o histórico, com a personalidade e com a naturalidade de criação com a dele. E
com maranhensidade expressa, assim, declaradamente expressa. A obra de João do Vale é recheada do Maranhão, né? Infelizmente, ele já estava fazendo a opinião, né? Pois é, a opinião desse período. Infelizmente, João do Vale não tem na obra dele a rítmica maranhense, é isso que falta, né? Para ser uma coisa completamente maranhense. Claro, porque nos anos 50 não se fazia música popular, música folclórica, eu não chegava no disco. É nessa cara. Né? Era difícil de chegar. A indústria fonográfica era uma coisa ainda muito fechada. Só a internet mudou isso, felizmente, né? Abriu mais. Então, o movimento de São Luís é um movimento que estava muito antenado também, principalmente pela juventude, a juventude universitária, né? Que dominava a cena, que polarizava as discussões, que tinha uma presença muito forte nas ruas, que ia para a luta, que ia para os movimentos, que junto no movimento da meia passagem estava muito forte, né? Discutia muito. Toda uma geração que nós temos hoje de intelectuais, de políticos, de gente que tem uma projeção nacional, maranhense nacional, é gente dessa geração, né? A geração dos anos 70 é uma geração muito importante para as mudanças, porque é uma década de muitas mudanças, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Josias, e a gente podia mostrar um pouquinho aí, já com esse violão aqui, a gente podia explorar um pouquinho o Josias para a gente ver o que estava, uma música que escolhe aí dessa playlist de quase 60 músicas, né? Pois é, eu vou tocar uma música minha. Sim. Né? Vou puxar braço para a minha sargia, desculpa. Mas é uma música que tem muito a ver com isso, porque é uma música de uma peça de Aldo Leite, que chamava-se Arribação, que tem uma cena de duas categorias sociais em conflito, né? Onde os pássaros de baixo lutam contra os pássaros de cima, que querem dominar uma ilha encantada, né? E essa música é a abertura da peça. Como é o nome da música? Três Potes. Ah, Três Potes, também é um clássico. E vamos embora, gente, Siricora já cantou. É preciso preparar pro dia de findar a nossa dor. Se preparem que hoje a muda fala, aonde a onça bebe água. Se ventar bem forte seca a fonte, enxotando os urubus, nos livrar dos gaviões, expulsar os carcanais. Enxotando os urubus, nos livrar dos gaviões, expulsar os carcanais. Três potes, três potes, três potes. Três potes, três potes, três potes, três potes. Três potes. Eita, e com Três Potes a gente vai para um intervalo, a gente volta já já. Segura aí que tem muito mais coisas no próximo bloco. Estamos de volta e vamos saber o que de bom vai rolar na ilha neste fim de semana no nosso Vitrine Cultural. Chega mais! Boa tarde, meu povo, eu sou Leda Lima e esse é o Vitrine Cultural, sua agenda eletrônica da sexta-feira, trazendo para você tudo que vai rolar na ilha nesse fim de semana. E tem lançamento de clipe nesse sábado. A cantora e compositora Clícia, que é destaque da cena musical atual do Maranhão, lança o tão esperado clipe da música Complicado. Gravado na praia de Mangue Seco, na Raposa, o trabalho é dirigido pela atriz e diretora Tássia Dur, que já acumula aí grandes trabalhos no cinema e na música. E podem aguardar novidades nesse clipe, viu? E vamos seguindo porque tem muita coisa vindo. Ainda no sábado, a Casa de Arte, que fica na Raposa, completa 11 anos de trabalhos culturais, celebrando com um grande festejo a partir das 16 horas. Grandes nomes da música maranhense, como Josias Sobrinho e Cláudio Lima, estarão lá para brindar a festa com muita música. A programação segue até o domingo, com atividades e oficinas culturais e muito mais. A entrada é livre. E o SESC apresenta a exposição Tempo de Brincar.
que resgata memórias e afetos do passado. A exposição é da artista maranhense Geisa Soares, que recria objetos e gestos como pontes entre passado, presente e futuro. Local, Sala Sesc de Exposições, na Avenida dos Holandeses, condomínio Fé Comércio. A entrada também é gratuita. E para quem gosta de dançar, o Centro de Cultura e Turismo do Quilombo da Liberdade promove oficinas de danças urbanas e populares. Personagens do Sotaque da Baixada e Caboclo de Pena serão alguns dos temas das oficinas. E o Centro de Cultura fica na Liberdade. Horário das 9 horas às 10h30, informações pelo telefone abaixo. E como São João está às portas, as matracas também já estão soando. Vai ter mega ensaio do Boi da Maioba nesse sábado à noite, a partir das 22 horas, na quadra da favela do Samba no Sacavém. Não fique de fora dessa não, viu? E para encerrar nossa vitrine, uma dica que você vai poder aproveitar a semana toda. O Teatro Arthur Azevedo promove passeios culturais dentro do próprio teatro. Confiram aí o recadinho do diretor do teatro, César Boaz. Eu queria fazer um convite muito especial para vocês, que visitem o nosso teatro. A visitação é gratuita, ele acontece de terça a domingo, das 14 horas às 18 horas. É isso aí, agora você pode conhecer a história do teatro passeando e conhecendo cantos e recantos do segundo teatro mais antigo do Brasil. O Vitrine Cultural fica por aqui, minha gente. Aproveitem um fim de semana e na próxima sexta-feira a gente se encontra. Tchau, tchau! Bacana, então, prepare sua roupa, prepare o corpo e se divirta, né? Com essas dicas aí não tem mais o que inventar de desculpa. E a gente continua batendo papo aqui com o Josias Sobrinho sobre a playlist para comemorar os 40 anos de redemocratização do país, falando da força da música, né? Principalmente a música maranhense, como é que a cena musical maranhense estava se comportando nesse momento, a cena brasileira também. Josias, o período da ditadura, apesar da censura, apesar de toda dessa rigidez imposta, ela foi um momento fértil para a musicalidade, né? Grandes pérolas da música que até hoje a gente acompanha, Caetano, de Chico, de Gil, né? São fortes ainda até hoje, né? Sim, sem dúvida. Passaram a barreira da ditadura. Sem dúvida, sem dúvida. São compositores que chegaram realmente para mudar os rumos. São outros ares, né? Gente que traz informações, por exemplo, o que os baianos, Caetano e Gil, trouxeram para a música brasileira, vai além da poesia muito forte, da rítmica muito forte, mas também uma instrumentação, instrumentos, por exemplo, durante esse período, houve a marcha contra a guitarra. Parece absurdo hoje, né? Mas era um tema que era muito atual, porque o tropicalismo, né, que é o movimento dos baianos que encabeçaram, é quem são um dos introdutores da guitarra na música brasileira, né? Que naquele momento repercutiu muito bem, né? Tanto que teve essa marcha, teve uma passeata protestando. Lembrando que a gente estava vindo ali da Bossa Nova, de um banquinho violão, né? Entra uma guitarra. Pois é, era muito brusco, né? E tinha também, já tinha Beatles, né, estourado, Rolling Stones, né? Tinha como a gente ficar de fora disso aí. Claro, tinha que estar incluído. Então, essa geração é realmente muito importante para a história da música brasileira, porque aí, além de Caetano, de Gil, você tem a do Lobo, por exemplo, que é outro fenômeno, Milton Nascimento, né? Geraldo Vandré, sabe, uma pleiade, MPB4 fazendo como intérprete de Chico Buarque. Principalmente o Chico, que foi talvez o compositor mais visado pela censura, era Chico, que não podia chegar nenhuma canção assim que dissesse, é de Chico Buarque, já quando chegava na censura, já está censurado. Essa não tem vez. É tanto que ele engendrou uma história, ele criou um pseudônimo, Julinho de Adelaide, que é Chico Buarque, para mandar músicas para censura, para driblar a censura. Chegava lá, quem é essa música? Num tal de Julinho de Adelaide. Nunca vi falar desse cara, deixa passar, entendeu? Passava as músicas de Chico. Esse momento foi um momento também do povo sair na busca de liberdade, sair às ruas, as grandes manifestações. E aqui em São Luís também, nas manifestações, teve uma música que até hoje ela é emblemática, né? A Oração Latina, né? Pois é, a Oração Latina que é muito na onda de... Também está na playlist, né? Também está na playlist, né? Que é uma coisa, uma canção de rua, sabe? Uma canção de multidões, né?
como, para não dizer que não falei de Flores, inclusive que é Guarânia também, né? Parece. Então elas são muito parecidas nesse sentido. Então a Oração Latina é uma música que diz muito dos movimentos sociais do Maranhão, dessas César, lutas né? César que houveram no Maranhão, que é do César Teixeira, compositor excelente, né? Um trabalho maravilhoso, né? Então essa canção ela está presente também nesse material, né? Que é uma das contribuições que a música maranhense dá para esse material, né? Na obra de César, que tem outras canções também que representam muito, Bandeira de Aço e todas aquelas outras, né? Então nós também temos nossa contribuição dada. A gente também participou de movimentos, né? Se via muitos. A música sempre acompanha essas reuniões populares, né? A música assim, é uma arte que tem por excelência o ato, abre a possibilidade, cria a possibilidade de ajuntamentos, né? Música é uma arte coletiva, né? E sempre reúne muitas pessoas. Mas nós tivemos dos artistas locais aqui, nós tivemos alguma música censurada, tu te lembra, nesse período? Alguém que foi gravar e foi barrado Olha, nos o que censores? acontecia? A gente sempre que ia fazer algum show, tinha que mandar, as letras tinham que passar pela Polícia Federal. Tinha um escritório aqui em São Luís, né, onde a gente dava entrada nas letras, 10, 20 músicas, o que fosse, levava todas as letras e tinha um censor, que era o chefe da Polícia Federal, que ia olhar aquelas letras todas e ver se tinha algum problema ali, né? Então, quando tinha algum problema, a gente era chamado para explicar o que queria dizer aquilo, né? O que você está querendo dizer com isso aqui? Aí tinha que... Josias, a conversa tá boa, né? Mas a gente vai ter que encerrar e eu queria que a gente encerrasse nesse clima de música, né? Então já estou lembrando aqui para quem está nos acompanhando que pode rever todo o material produzido pela Diretoria de Comunicação da TV Assembleia acessando o nosso canal, o endereço está aqui, tá? E convido você a acompanhar sempre o nosso programa, tá bom? E a gente vai encerrar com Josias Sobrinho trazendo mais uma aí dessa playlist para comemorar os 40 anos da redemocratização no país. Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo. Nasci na terra de Noel, sou cidadão do mundo. Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo. Nasci na terra de Noel, sou cidadão do mundo. Vai o feijão, vai o café, vai o amor daquela mulher, mesmo não tendo dinheiro, mesmo perdendo a razão, me resta ainda o direito de ser consciente da situação. Me resta ainda o direito de ser consciente da situação. Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo.